Começa aí, bosta. Isso. Vamos começar e qualquer coisa já fica gravadinho pro pessoal, tá? Então, vamos lá voltar, né, a fazer uma lembrança aí sobre essa morfologia, tá? Dos insetos, que a gente vai pegar alguma coisa mais, outras a gente vai pegar menos agora. Vou fechar aqui para vocês terem mais espaço também para enxergar tudo, tá, pessoal? Então, a gente vai dar uma olhadinha nessa morfologia externa, ainda não em relação às regiões corporais, tá? Mas mais em relação aos apêndices, por enquanto. Alguns a gente vai pegar mais leve, não vai falar tanto deles, porque precisa, principalmente aparelho bucal, a gente vai falar num outro instante, tá? E tem gente na sala? Deixa eu ver. Não. E então depois a gente pega com maior detalhe, principalmente pode voltar um pouquinho mais dentro de asas e aparelho bucal, a gente vai pegar separado porque hoje já tem bastante coisa aqui, tá? E depois também essas regiões corporais aí da separação do corpo dos insetos, a morfologia também do aparelho externo reprodutor, também a gente vai entrar dentro desses detalhes depois, tá? Bom, então vamos lá. Uma coisa que a gente tem que começar a falar, né, para começar a fazer as distinções, portanto, dessa morfologia externa dos insetos, uma coisa que a gente tem que lembrar principalmente é que o voo, né? O voo permite essa mobilidade que o inseto tem, né, para sobreviver, que ele explora, né, diversos habitats. Então, ele tem um poder enorme de dispersão a partir, então, dessa mobilidade que é possibilitada através do voo, né? Isso, além de tudo, de permitir essa habilidade, né, de dispersar por ambientes tão diferenciados, é também uma característica deles e a evolução acabou trazendo, então, com que eles conseguissem, através dessa mobilidade, fugir de predadores também, né? Principalmente dos que não são alados, uma vez que eles voando, não vai ter essa possibilidade de atingi-los no ar, né? Além de que também, gente, não só fugir, mas também permite que eles mudem de locais, vão procurar, então, os da mesma espécie, né? Dispersam-se, então, portanto, para se reproduzir. O tamanho deles também, uma coisa que a gente tem que lembrar, faz com que eles possam se esconder em locais bem pequenos, né? Então, um monte de características que eles trazem e que possibilita, então, essa dispersão por ambientes diversos. E relacionado a isso também é lógico que a morfologia externa também é diferenciada nesses insetos, né? Então a gente tem que lembrar que quando a gente olha uma formiga ou um ortóptero, né, um gafanhoto, a gente vê que eles são insetos, pertencem à mesma classe, são de ordens diferentes, porque eles já começam a apresentar, então, algumas diferenciações, então, nas suas características, tá? Pelo menos externas. Então, vamos lá dar uma olhadinha. Asas, então, né, que é essa inovação desse grupo, então, bastante importante para eles, né? E que a gente tem características diversas aí dessas asas, então, né? Então, vocês devem se lembrar um pouquinho, né? Ou se lembram bastante, porque conforme a gente já foi falando, vocês realmente, nas últimas aulas, vocês mostraram que não se esqueceram. Isso é bem legal. Então, a gente tem, primeiro de tudo, uma das características, as diferenças entre essas asas, então, entre esse grupo bastante grande que é insecta, então, né? Então, nós temos, a princípio, as asas membranosas ou membranáceas ainda, que a gente pode perceber, então,
essas asas mais finas, né? Elas são mais flexíveis, mais maleáveis quando a gente toca, né? Algumas vão apresentar nervuras totalmente diferenciadas, tá? Então, olha, a maioria desses insetos possui um par posterior de asas desse tipo, tá? Então, aqui só dizendo isso por quê? Porque eu posso ter um inseto que tem, então, esse primeiro par de asas diferenciado, mas que o segundo par de asas normalmente será, então, dessa categoria que é membranosa, então. Então, nós temos um grupo bastante grande de insetos que vão apresentar esse tipo de asa. Então, a gente tem aqui destes apresentados, né, que são mais comuns, né, que a gente sempre vê e percebe que elas são mais fininhas, são maleáveis, né, mas que elas podem apresentar algumas diferenças até mesmo dentro delas, tá? Então, nós temos as borboletas e as mariposas, temos himenópteros como as formigas, as vespas, marimbondos, né, abelhas e tal, os dípteros, que são os mosquitos, moscas e por aí, odonatas, que são as libélulas e outras mais. A gente também existe dentro da membranosa, né, que a gente tem essa característica, então, que a gente falou, que existem as lisas e tem essas que são cheias de escamas também, tá? Mas que todas elas, então, compõem esse tipo de asa membranosa. Aqui, gente, coloquei também o crisopídeo, né, que é um neuróptera, tá, gente? Então, ele é bem pequenininho. Eu falei para vocês que eu ia mostrar que é o bicho lixeiro, que eles chamam, né? E que é assim, dessa forma, na fase adulta, ele não é tão grande, deve ter uns 4 centímetros, alguns um pouquinho mais, se for contar com a antena, tá? Mas são bem pequenininhos, são esverdeadinhos, normalmente bem fácil de reconhecê-los, tá? Então, aqui nós temos a fase em que eles, então, estão de ovos, e é bem interessante, esses ovos são colocados, então, com esse pedúnculo, e o ovinho está nesse pedúnculo. Então, normalmente existe alguns tipos de vegetação que são específicas, então, para esses insetos, tá? Em que a fêmea, então, oviposita esses ovos lá, porque já sabe que esse local também já vai servir de alimentação, então, para essas larvas, tá? Então, nós temos larvas aqui, que elas logo depois também se alimentam, são carnívoras, tá? Aqui também, ó, uma outra larva de crisopídeo, né? Porque ele é considerado bicho lixeiro, porque ele vai montuando lixinhos em cima dele, pedacinhos, fragmentos de madeirinha, restinho de teia de aranha, tem de tudo, gente. Até às vezes bichinho morto tem em cima desse crisopídeo. Ele é muito engraçadinho, essa larvinha deles, tá? E aqui, então, o adulto. E também alado, e que a gente pode ver que as asas dele também então, membranosa. Outro tipo, né, além da membranosa, a gente tem as asas tegminas, né, ou também chamada de pergaminosos ou pergamináceas, né. Então, é um tipo de parece mais um papel, né, por isso que fala pergaminácea também, tá? Então, ela é mais resistente, né, mais grossa, é maleável, mas ela é bastante grossa, e a gente sempre vai encontrar aí esse tipo, então, nesse grupo de animais. Normalmente, ortópteros, né? A mantódia, que são os louva-deuses, né? Temos também os gladiadores, que também vão apresentar esse tipo de asas, e também Blatódia, tá? Então, as asas da barata, normalmente, olha, a primeira é pergaminácea, a segunda a gente vê, né, uma mistura aqui, mas que ela tem também membranosas, tá, gente? Mas que sempre é caracterizado, portanto, esses tipos de asas sempre
falando do primeiro par de asas, tá? O primeiro par de asas é aquele que sobrepõe, que está externamente, então, sobre o corpo do inseto, tá? Então, achamos aí nesses animais aí. Élitro. Então, o élitro, olha lá. O élitro já são asas duras, gente. São asas típicas do grupo dos coleópteros, tá? Dermápteras também vão apresentar, tá? Apesar de que a gente olha aí para uma tesourinha, a gente quase nem percebe que ela tem essa constituição de asa, tá? Mas essa asa, portanto, superior, esse primeiro par de asas, ela é coreácea, tá? O segundo par de asa que realmente vai fazer o batimento da asa do voo, ela é membranosa, está embaixo guardadinha, tá? Então, por isso que às vezes a gente nem percebe isso. Mas esse grupo de coleópteras, portanto, detém, então, essa asa inteiramente, então, coriácea, firme e bastante forte, que é, então, denominada de élitro, tá? Então, aqui a gente vê os élitros, olha, tá? Os élitros normalmente são asas que não batem, tá, gente? Então, são utilizadas aí muito mais do que um aerofólio, tá? Mas o batimento fica mesmo a critério, portanto, do segundo par de asas, tá? Hemiélitro. Hemi, metade. Élitro, aquela asa coriácea, então. Então, eu tenho uma mistura de asa aqui, tá? Então, chamada hemiélitro, o que apresentar, então, esse inseto que apresenta essa parte basal de espectro, então, coriáceo. Que a gente vê, então, em muitas espécies aí do grupo dos hemípteras, tá? Então, a gente vê que toda primeiro par de asas, nós temos ali, olha, como que a metade dessa asa sendo composta, portanto, de uma asa que é um élitro. E o restante, quando eu olho para o restante da asa, é membranosa, tá? Então, por isso que ela nem é coriácea totalmente, nem é membranosa, portanto, é um hemiélitro, então. Então, podemos ver nesse grupo aí, desses percevejos, né? As Marias Fedidas e tudo mais, os pulgões, alguns pulgões grandes aí de algumas plantações, e também na barata d'água, tá? Então, a barata d'água também vai apresentar essa metade dessas primeiras asas, então, sempre coriáceas, então, e o restante membranosa. Portanto, são, então, do tipo hemiélitro. Alguma dúvida lá, pessoal? Até aqui? Até aqui eu acho que de boa, professor. Tá. Aqui, Uhum. Bom, tem outras espécies, é lógico, dentro dessas espécies aqui existem muitas, tá? A avaliação para você reconhecer realmente é pegando e observando mesmo para você ver, então, a constituição, tá? Aqui acho que eu coloquei, né? Até acho que eu coloquei a cigarra, tá, gente? Porque a da cigarra também é uma asa membranosa, então tá certo aí. Vamos ver então em relação agora a antenas, tá? A antena a gente já sabe que é uma estrutura, né? Um apêndice bastante importante para esse inseto, tá, gente? Uma vez que a antena é um órgão sensorial desses insetos. Então, a antena ela está relacionada a tato, a olfato, gustação, audição, bastante importante para a vida desse inseto, portanto, tá? E ela, igualmente, também se apresenta diferentemente em cada grupo desses insetos, né? De acordo com as suas necessidades. Então, para a gente conhecer um pouquinho sobre, então, as partes que compõem uma antena,
Então, nós temos aqui no esqueminha de cima, tá, gente? Então, a gente tem um local, então, de localização, né? Onde ocorre essa base, então, da antena, tá? Que é o anteníforo, tá? E depois, logo após, nós temos a primeira estrutura em si, que é, então, da antena, que é chamada de escapo. Logo a seguir, a gente tem um segmento bastante curtinho, que é o pedicelo, que daqui para frente é que realmente a gente vai ter essas modificações, tá? Posso ter um escapo menorzinho também, em uma ou em outro grupo, tá? Mas sempre vai ser constituída dessa forma. Um escapo, um pedicelo, e o restante todo, a partir do pedicelo, é chamado de flagelo, tá? Esse flagelo, gente, ele vai ser formado por artículos depois, tá? Isso ele vale como contagem para você, porque a gente vai ver que ele modifica, olha, principalmente nos himenópteros, a gente vê que existe diferenças não só entre espécies de insetos, mas também nós temos dimorfismo sexual de antenas também, tá? Então, eu posso encontrar na mesma espécie machos e fêmeas portando antenas diferenciadas, tá? Então, por isso que eu já deixei aqui exemplares, por exemplo, de mosquitos, né, desses pernilongos, que a fêmea, ela vai ter uma antena bem fina, bem simplesinha, tá? Meio que aristada ali. Desculpa, bem aristada mesmo. Enquanto, se eu olho o macho tem antenas grandes, plumosas, bem diferenciadas, tá? Então, sempre aí em algumas espécies nós vamos ter, então, a antena também valendo como identificação entre machos e fêmeas também, tá? Temos, além dessa diferença morfológica de antena também, a gente tem a antena dos machos mais longas, né? Mais diferenciadas aí do que das fêmeas. E também, olha lá, artículos. Então, esses artículos que compõem o flagelo, em algumas espécies o macho vai apresentar uma maior quantidade do que as fêmeas apresentam. Aqui só mostrando também, olha, essas partes, né, que eu acabei separando aqui, onde a gente tem, então, as principais divisões, então, dessa antena, tá? O escapo, o pedicelo, ligando, então, o restante todo do flagelo, que é constituído, então, de artículos, então, tá? E aqui, gente, eu deixei, então, ó, escapo é o primeiro artículo, em geral mais desenvolvido, né? Ele está mais alargado, mais longo, né? E articula-se a cabeça por meio de uma parte basal e dilatada, que é esse bulbo aqui, tá? O pedicelo é o segundo antenômero, que é isso aqui, tá? Geralmente curto, porém às vezes pode ser dilatado, porém às vezes pode ser dilatado para abrigar o órgão de Johnston, que é o quê? A função auditiva, então. Por isso que a gente falou que a audição está vinculada a essa estrutura, então, né? Que é sensorial. Flagelo é formado pelos demais artículos denominados antenômeros, né? Que também a antena como um todo está associada, então, aos outros sentidos aí sensoriais. Bom, antena, a gente sabe que existem vários tipos aí, né? Então, a gente tem aqui um pouco desses tipos de antenas, como é que elas se apresentam, então. E a partir de que a gente tem, né, tipo essa listagem para a gente fazer comparações, é que você, então, por si só, né, de posse a um exemplar, você pode fazer a comparação e chegar, então, a que tipo de antena aquele inseto tem, né? Então, normalmente a gente faz isso em aula prática, né?
que é bem legal da gente aprender. E a gente vai saber, né, que dentro de uma mesma ordem, por exemplo, dos coleópteras, a gente vai ter antenas diferentes em diferentes espécies também, que isso é bem legal, né? Então, olha, vai aqui desde filiforme, moliniforme, que ela é mais bastante homogênea, bastante parecida, né? Captada, flabelada, forcada, lamelada, aristada, né? Então, existem uma grande gama aí de tipos, então, de antenas. Coloquei aqui para vocês, gente, é lógico que eu não vou ler tudo isso de maneira nenhuma, tá? Então, deixei esses tipos com as características que elas têm, então, tá? Desses exemplos de antenas e em alguns grupos, então, né, que eu acabei pesquisando e achando que já mostrava esses grupos para vocês. Então, já deixei mais ou menos aí organizado aí para que vocês possam ver depois, tá? Deixei, inclusive, que existem também uma antena chamada composta que ela pode ter, então, quando você de posse ali de uma chave, né? E que você olha e não bate, não bate, ela pode estar, portanto, olha, dentro, então, desse tipo, então, que é a composta. Isso é, que vai apresentar combinações de vários tipos, então, tá? Então, pode ter genículo captada e genículo moliniforme. Então, posso ter essa combinação desses dois tipos, então. E uma que talvez não esteja lá na lista, não me lembro, que é a forcada, tá, gente? Então, nós podemos ter, então, esses antenômeros, olha lá, do flagelo, que estão dispostos em 2 ramos em forma de Y, tá? Então, normalmente, olha lá, o último ramozinho, olha, em 2 ramos, como se fosse realmente aí a pontinha do Y, então, bem diferenciada desse grupo. Pernas, né? Então, vamos lá para as pernas, então. Pernas também, outros apêndices bastante importantes e que está muito relacionado ao tipo, né, de vida que esses insetos também vivem, tá? Então, a gente sempre tem para mostrar aqui para vocês, né, como se divide, então, esses apêndices importantes e locomotores, e muito mais aí outras funções que também esses apêndices terão, tá? Então, nós temos as constituições, né, principais. A coxa, o trocânter, o fêmur e a tíbia, então, tá? Então, temos lá a coxa, o que fica logo ligado, portanto, né, ao corpo do animal. Temos o trocânter, que é uma peça pequena, então, que vai fazer essa articulação da coxa, então, com o fêmur, e depois nós temos aqui, é lógico, o fêmur ligado à tíbia, e depois, por último, nós temos, então, o tarso, tá? Então, todo esse final é um tarso, então, e depois ele se subdivide, portanto, tá? Então, tem algumas, tem aqui uma legenda, tá? Para essas partezinhas especiais aqui do tarso, tá? Que alguns insetos vão apresentar diferenciados dos outros, tá? E que muitas vezes também isso é de bastante ajuda, porque nos ajuda a identificar alguns grupos de insetos também. Essa estrutura, principalmente, que são os arólios, tá, gente? Então, está lá no pós-tarso lá. Então, ela é uma estruturazinha final, bastante bonitinha, quando a gente vê ela, a lupa, tá? Ao microscópio também, e que ela identifica até mesmo uma família dentro de Orthoptera, bem legal. Um orientando meu que fez somente estudos com ortópteras, né?
a gente nunca tinha corrido, né? A gente eu nunca tinha orientado em relação à ortóptera, né? Então, algumas estruturas não eram tão conhecidas assim. E aí, até que a gente encontrou, né? Ele coletou, fez lá, e apareceu essa família, então, que possuía os arólios, né? Porque estava sempre lá na chave e a gente não conseguia achar esses arólios, até que um dia a gente identificou, então, numa família que ele encontrou. Uma estrutura bem legal que fica entre as garras, então, tarsais aí dos insetos, tá? E isso, então, vale como identificação também. Então, aqui, ó, tudo mostrando, então, né, as partes, então, que compõem esses apêndices locomotores, portanto, tá? E aqui nós temos, então, daqui até o final, lá, gente, então a gente tem o tarso, tá? As garras aqui é chamada, então, de pós-tarso, tá? Parte distal da perna, chamado também de pré-tarso, que a gente também pode distal aqui, tá? E garras tarsais são estruturas presentes nas extremidades, então, opa, e de todas as pernas. Então, todas as pernas vão mostrar essas garras, tá, gente? Entre as garras pode haver a expansão membranosa, que é o arólio, né? Que a gente já falou. Aí o tarso, essa estrutura aqui também, gente, ela pode mostrar diferenças também e que também pode mostrar algumas fórmulas aí que podem nos levar a uma identificação de uma família dentro de uma ordem, tá? Então, olha, tarso é uma porção articulada, toda essa aqui, tá? Logo depois da tíbia, constituída por artículos. Então, eu tenho aqui, olha, aqui é um artículo, outro artículo, e aqui outro artículo, então. Tarsômeros, então, são chamados de tarsômeros, né, cada um desses, que variam de 1 a 5. De acordo com o número de tarsômeros, os insetos podem ser agrupados em homômeros, que é o quê? Mesmo número de tarsômeros, tá? Nos 3 pares de perna. Então, serão homômeros se eu encontrar, por exemplo, lá, 5 artículos nas 3 pares de perna. Pronto, é tudo igual. Então, faz parte desse grupo aqui. E eu tenho os heterômeros, tá? Que não vão apresentar, então, o mesmo número nessas 6 pernas que eles têm. Então, eles podem apresentar números de tarsômeros diferenciados nos apêndices locomotores deles. Então, normalmente a gente tem fórmulas tarsais para os insetos, tá? Então, nós podemos ter lá uma pata contendo 3, segundo 5, o terceiro 5 também. Normalmente, ó, quem apresenta é a família Staphylinidae, que pertence à Coleóptera. 455, que são também, olha, Lampyridae, uma família de coleópteras também. 544, coleópteras também, mais da família Tebrionidae. Então, essas fórmulas nos ajudam na hora de identificar, portanto, já a família através, então, pelo menos identificar a família. Em relação à espécie, é lógico, vão entrar muitas outras estruturas a mais para serem corridas em chave, mas que a princípio, para você classificar grosso modo, quando você já tem uma grande porção de indivíduos coletados, você já divide em famílias, que já fica mais fácil. As pernas, olha, então a gente sabe que a gente separa em anteriores, medianas e posteriores, né? E normalmente essas pernas não vão ser iguais entre elas, né? Elas podem haver diferenças, então, anatômicas ali entre elas também. Isso quando a gente pega principalmente um gafanhoto, né? Se a gente pega uma paquinha, um louva-a-Deus, a gente sabe que esses apêndices, então, são bastante modificados. Alguns vão ter essas pernas bem parecidas, né? Todas elas pode ser um pouquinho maior, mas que estruturalmente elas são
idênticas, tá? Então, olha lá, o tipo de perna é importante para caracterizar também o hábito desse inseto, tá? Então, nós temos, dentre os tipos aí, pernas que são saltatórias, que a gente, né, sabe que encontra muito em grilos, gafanhotos, esperanças, né? Onde a gente tem essa perna bastante diferenciada e a gente encontra um par de perna bastante diferenciado, que são essas pernas posteriores. É uma perna que ela tem, então, um fêmur bastante robusto, tá? Então, a gente já imagina que através dessa robustez que ele apresenta, existem músculos mais vigorosos também dentro, inseridos nesse exoesqueleto, tá? Então, essas pernas dessa forma, né, e bastante longas, já dá a entender que esse animal tem esse hábito, portanto, saltador. O mesmo a gente vai reparar nas pernas das pulgas, gente, se a gente for olhar, tá? Pernas raptoras, então. Raptoras, a gente olha então lá no louva a Deus. Qual perna, qual é a modificada? A da frente, a anterior, então. São então esses apêndices utilizados principalmente para raptar, né? Para pegar então essas presas as quais vão servir de alimento então para esse inseto, tá? Existem as cursoriais, que correm, então. Cursoriais e as gressoriais, olha lá. Cursoriais correm. Normalmente, então, a gente já lembra mais o quê? O que corre muito? Barata corre muito. Então, as pernas de barata são mais cursoriais, né? Porque normalmente ela nem anda muito devagar, né? Ela tá, né, de passinho. Ela para, mas na hora que ela pega para se locomover, ela sempre se locomove com bastante rapidez, né? Então, normalmente as baratas estão dentro de cursoriais. Natatórias, já está falando que nadam. Vou ter todas as pernas natatórias? Não, nem todas serão, tá, gente? Então, normalmente elas se apresentarão em formas mais de pá, né? Em forma que a gente vai achar, então, esses pelinhos, né? Elas mais diferenciadas, daqui, inclusive, não é desculpa, uma pata, gente, uma perna de barata d'água, tá? É de um besouro isso aqui, tá? Então tem bastante esses pelinhos aqui próximos aqui, tá? Então, elas vão ser modificadas para nadar. Pelinho, ou às vezes bem achatadinha mesmo, para remar, então, e a gente consegue perceber, então, a diferença dessa pata. Gressoriais, então, gressoriais, aquelas que mais, então, são realizadas para caminhar. Formigas tem, né? O que mais? A tiçanura, né? As traças, e muitas outras também tem, borboletas, né? Fossoriais, vão escavar, paquinha, gente. Então, deixa eu ver se tem paquinha aqui, ó. Então, fossorial, sempre em forma de pá também, tá? Que vai escavar bastante esse local para que ela, então, penetre dentro do solo. Adesiva, gente. Então, olha, isso aqui também é considerada uma patinha adesiva, tá? E são presentes nos coleópteras. Adesão para segurar esses pelinhos aqui de coleópteros, então, que são aquáticos, eles ajudam a se fixar, então, nos animais que eles vão para dentro da água para comê-los, tá? Eu acho que tem um desenho depois que eu coloquei para vocês. Escansoriais. Escansoriais vão segurar também, tá, gente? Escansoriais, quem que a gente pode encontrar? Nos piolhos. Escansoriais, normalmente, no final, tem as duas pincinhas onde ele, então, é apropriado para que ele prense, então, ali, segure o fio de cabelo ou de pelo
para que ele, então, não se solte dali. É isso que é ter, então, uma pata mais diferenciada, escansorial, então, para se prender. Aqui, gente, mostrando então esses tipos de pata, né? Coletora, ó, onde a gente vai ter então nas abelhas a curbícula, que é um local abaulado, onde então fica ali um monte de pólen ali, onde elas podem coletar. Além de tudo, olha, cheio de pelos ali também, ó, para que grude mesmo e vire como se fosse um depósito, uma caixa para guardar então esse material, tá? Aqui os coleópteros e como eles nadam, algumas famílias aí aquáticas, alguns nadam assim que nem rã, outros, né, intercalando as patinhas. Aqui como que eles descem, eles prendem uma bolha d'água, gente, para respirar enquanto está se alimentando. Aqui é uma, ai meu Deus, não plateuminte, esqueci do nome dessa bendita aqui. E aqui, ó, alguns tipos de patas diferenciadas aí para vocês, tá? Aparelhos, é isso, pessoal. Aparelho bucal, a gente vai falar da outra vez, porque tem muito